Olá, estamos começando mais um da Esquiva ao Toque. Meu convidado de hoje é o Diego Dourado. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Nelson? Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da esgrima, da minha história, né, da história do clube. Estou bastante honrado aí de estar aqui batendo um papo com você. Bom, então vamos começar nosso papo com a tua vida, né? Porque você surge na esgrima brasileira com um projeto totalmente novo. Como é que surgiu essa tua ideia? Então, Nelson, ela é um pouquinho antes, né? Eu fui atleta profissional de futebol, joguei Você 6 jogou meses, futebol? joguei Você futebol. jogava de quê? Eu jogava de volante. Era Você é atleta de volante. carne seca. Exato. Mas eu sabia Quem é jogar, o né? teu ídolo no futebol? Fala pra mim. Por incrível que pareça, apesar de ser um jogador de defesa, meus ídolos eram todos do ataque, né? Eu falo que eu me apaixonei pelo esporte na Copa de 94, e aí falou de Pelo Copa. Dunga, claro. Não, era o Ronaldo Silva. Romário, era o Romário. Era o Romário. Exato. E aí, o Dunga me inspirou nessa questão de ser muito enérgico, né? O espírito de um líder, Aham. né? Então, assim, minha paixão pelo esporte começou através do futebol. E aí eu segui uma carreira de categorias de base, joguei num time profissional no interior de São Paulo. E aí, por alguns problemas, eu acabei desistindo da carreira. Jogava bem, tinha potencial, mas alguns problemas administrativos É, me fizeram desistir da carreira. E aí eu você fui jogava em cursar. qual clube? Eu jogava num clube chamado Paulista de Caeiras. Hum. Joguei a Série A2 do Campeonato Paulista e tal. E aí eu larguei o futebol e fui fazer faculdade de Educação Física. E aí eu Quantos gols, sempre. vai? Fala pra mim. Oi? Quantos gols? O gol eu fazia pouco, viu? Mas eu tinha um. Quanto? Pouco? Quanto? Um, No dois, profissional, acho que eu fiz três? uns 3, eu acho. 3 gols? Exato, mas no profissional, mas nas categorias de base, chutava muito bem de fora da área, então fazia bastante gol. Ah. E aí depois eu migrei para a Faculdade de Educação Física e assim, com a ideia que eu seria técnico de futebol. E a Faculdade de Educação Física, além de me dar o conhecimento da educação física, um dos primeiros pontos chaves dessa mudança para mim foi que o curso que eu fiz me acendeu uma veia empreendedora. Né? Os nossos professores, além de dar a área específica da educação física, eles também nos instruíam a ter essa visão empreendedora do cenário do esporte. Uhum. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, vendo de que maneira eu conseguiria ser um empreendedor do esporte, até que nós assistimos uma palestra de esgrima, né, na nossa faculdade, e ali eu olhei uma oportunidade para fazer algo diferente. Comecei a analisar, porque na minha época os profissionais de educação física que se formaram ou iam para a área fitness do personal e das academias, ou falando de esporte, ia para o futebol. E aí eu enxerguei, primeiramente na esgrima, uma oportunidade de fazer algo diferente. E aí eu e o Ricardo Salles, né, que hoje é o proprietário da Life Quality, que era meu companheiro de turma na educação física, a gente resolveu ir conhecer a esgrima. Na verdade, ele foi primeiro e eu fui depois. Você nunca jogou esgrima na vida? Nunca joguei, nunca fui atleta de esgrima. É um caso raríssimo, porque Exato. geralmente o técnico aquele que tem uma sala de esgrima, ele é um Um ex-atleta. ex-esgrimista, Exato. muitas vezes alguém com muita qualidade, Exato. muitas conquistas, e você é o caso raro, que A você... gente veio na contramão disso. E tanto que essa foi uma dificuldade para nós no começo, porque eu iniciei a minha trajetória na esgrima junto com o Ricardo, né? A gente fundou a Life Quality juntos, né? Uhum. Porque eu sou de São Paulo. E aí a nossa grande dificuldade era essa, porque a gente não era atleta, a gente não tinha nenhuma história na esgrima e estava iniciando um trabalho com aulas para crianças. Então esse foi o nosso primeiro desafio, até a gente conquistar um pequeno espaço no cenário nacional, demorou um pouco, né? A gente até entende isso, e a gente sente orgulho, porque depois de nós começaram a aparecer mais pessoas com essas mesmas características. Então, assim, o começo foi árduo, difícil, mas assim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Agora, vamos lá. Você abriu uma sala de esgrima sem ter conhecimento, sem ter tido uma vivência de esgrima, tudo bem, é uma coisa que pode acontecer. Agora, como é que você chegou a ter uma excelência? Porque hoje você tem alguns atletas em seleções brasileiras. Não é Sim, uma coisa fácil. sim. Como é que você chegou a esse ponto? Onde você evoluiu? Onde você pesquisou que você conseguiu chegar a esse ponto? São
É um total, hoje eu completo 12 anos de equipe, né? Então, nesse começo nosso da esgrima, a gente fez os cursos disponíveis que a Confederação Brasileira tinha alguns mestres também, a gente fez um curso com o mestre Leiria, a gente fez um curso com o Trois, então a gente acabou fazendo alguns cursos no início, mas para mim a minha melhor escola foi jogar os meus atletas e a minha equipe para competir e aprender olhando. Né? Então eu via muito o Trois no fundo de pista, o Mestre Cato no fundo de pista, o Marquinhos, né, o Ferraz e tal. Né? Então eu aprendi muito enfrentando eles, observando, né, para a gente poder conseguir aplicar também tudo isso com os nossos alunos. E a gente tem resultados expressivos, né? Tem uma equipe com bastante atletas que alcançam aí os pódios, as equipes nacionais. Pela primeira vez a gente teve atletas na seleção brasileira adulta esse ano, para isso é um motivo de muito orgulho para nós, né? Então isso é fruto de muito trabalho. E eu entendo também que parte desse sucesso é o que eu acredito como fomento do esporte. É a gente tirar da quantidade a excelência. Então, a gente é uma equipe que tem mais de 600 praticantes lá na nossa região, então fica mais fácil você tirar o talentoso de um montante de 600. Né? Então, eu vejo também os resultados que a gente alcança pela quantidade de alunos que a gente tem. Então, eu consigo visualizar mais para frente que se a gente aumentar essa quantidade de alunos, a gente vai conseguir ter mais atletas talentosos, né? Então fica mais fácil você peneirar um talento numa quantidade gigante do que peneirar entre 20. Né? Então a gente acredita que também esse é um resultado, né, um motivo do nosso sucesso com alguns atletas aí. Agora, o programa aqui é para contar a história. Tem alguma história boa da época que você não conhecia muito de esgrima? Conta para mim. Olha, eu vejo a nossa primeira participação no Campeonato Brasileiro, é muito claro para mim porque foi histórico para nós, né? A nossa primeira participação no Campeonato Brasileiro infantil são 10 anos atrás, isso em 2014, lá em Curitiba, nosso conhecimento era muito básico. Né? Então, eu lembro, eu vejo vídeos, né, da gente naquela competição e as instruções eram instruções totalmente diferentes do que a gente passa hoje, né? Era o estende o braço, que esse era o Esse é a coisa mais fácil. Exato, estende o braço que você vai tocar. Então a gente tinha crianças lá no sub-9, sub-11, então a gente olha e fala, poxa, melhoramos bastante. Temos muito para melhorar ainda, mas de lá para cá a gente já melhorou bastante já. E as nossas histórias lá na região, né? A gente brinca que uma medalhinha de bronze vira uma pauta para matéria lá na nossa cidade que a gente aproveita muito, porque sai em jornal, falta desfilar no caminhão de bombeiros. Era a minha próxima pergunta, porque é o seguinte, Exato. esgrima, vamos lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Como é que caipira também joga esgrima? Opa, joga e joga bem, hein? Joga bem. Foi um desafio chegar em Lins, uma cidade, assim, se a gente for listar, não tinha nada favorável para a esgrima ter sucesso na cidade. Uma cidade de 70 mil habitantes, uma cidade que ninguém conhecia a modalidade, uma cidade quente, né? Quente. Muito calor, você esteve lá e viu, né? Então, tudo desfavorável para que a esgrima fosse um esporte, né, que fizesse sucesso lá. E caiu nas graças da cidade. Depois a gente teve oportunidades de expandir para outros lugares. Hoje a gente está em 10 cidades da região. Então você vê que o caipira também consegue jogar esgrima, né? O pessoal do interior sabe jogar também. Mas vocês chegavam realmente ao prefeito e a receber vocês? Sim, não. A gente, agora no final do ano, nós vamos ter um encontro com o prefeito de Lins, com todos os medalhistas da cidade. Vamos na rádio para fazer um resumo da temporada. A gente tem Você comeu de graça? Vixe, bastante. Bastante. Almoço com o prefeito, com o vereador. Aí as televisões da região, né, que são as filiadas, né, de Globo, SBT, eu tenho contato de todos. Então, assim, uma medalhinha de bronze que a gente conquista vira uma festa lá. Convocação da seleção brasileira. Meu Deus, a gente tem agora os atletas indo para a equipe adulta, isso virou uma pauta gigante lá para a cidade, que é motivo de muito orgulho, né? Porque se for comparar com outras modalidades, são poucos os atletas que conseguem atingir um nível nacional
como os atletas da esgrima têm atingido lá em Lins. Então, o prefeito da cidade olha para a esgrima com muito bons olhos. Já visto toda a movimentação que a prefeitura, a Secretaria de Esportes da região, né, da cidade, fizeram para levar o torneio nacional infantil para lá. Né? Então, assim, a esgrima hoje ela é um carro-chefe dos esportes lá da cidade. Tanto que eles estão, né, pleiteando uma possibilidade, um vereador fez até um pedido para nomear esgrima como nomear Lins como a cidade da esgrima. Olha. Né? Então, porque tem muita criança que pratica, hoje praticamente em quase 100% das escolas de Lins tem aulas de esgrima, tanto as públicas quanto as particulares. Então, foi um trabalho que chegou na cidade e chegou para ficar. Né? Tem feito muito sucesso. Tem uma questão que é importante a gente falar, que é o seguinte. A gente falou aqui muito de capitais, né? Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Você tem uma oferta muito grande de esportes e tudo mais. E você tem aquela área que você trabalha especificamente, que é talvez a segunda maior área em termos de população, em termos de riqueza no Brasil, que é o interior de São Paulo, Sim. aquela área ali de Campinas e região. Sim. Você acredita que isso possa ser um caminho futuro de interiorização, não só em São Paulo, mas em outras regiões da própria São Paulo e até de outros estados do Brasil? Com certeza. A gente tem feito lá na nossa região um trabalho empresarial, uma estrutura empresarial usando a esgrima como produto. E a gente está validando esse processo e a gente está conseguindo ter sucesso numa micro-região que, se for ver, não tem 200 mil habitantes. Então, a gente entende que esse processo validado e implantado nesses grandes centros, a esgrima tem um potencial gigantesco para crescimento, para fomento. É um esporte que atrai muita gente. Então, a gente tem percebido que está faltando para as pessoas terem acesso à prática. Né? E aí, isso, conversando até com o Machado recentemente, a gente agora está conseguindo ver, porque a Confederação tem feito um trabalho magnífico na formação de novos técnicos, e isso eu acredito que a longo prazo vai fazer a esgrima explodir no país. Você acha que esse caminho que a CBE está tomando é legal para esse movimento? Né? Com certeza, porque assim, nós temos demanda, nós temos clientes em potencial, o que está faltando é nós termos um prestador de serviço. No caso da esgrima, o professor, o técnico. Então, a gente entende, lá em Lins, o Dourados Esgrima Clube, com uma equipe reduzida, a gente conseguiu atingir 600 adeptos, né? Mais de 600 crianças praticando esgrima, numa região que, se você olhar, não tinha como ter sucesso ali, porque tudo desfavorecia. Então, se você pegar um grande centro, né, como Campinas, como Ribeirão Preto, como Presidente Prudente, como São José do Rio Preto, onde nós já estamos, hoje em São José do Rio Preto, eu já estou quase igualando em números de faturamento o que eu tenho em Lins, em pouco tempo. Então, você percebe que o que está faltando realmente são trabalhos implantados nesses lugares. Né? E a nossa meta é essa, é uma meta meio ousada, mas eu tenho como objetivo ter uma unidade do Dourados Esgrima Clube em cada estado. Você virou um empreendedor assim, fabuloso. Daqui a pouco você está doando para a campanha. A nossa ideia é essa, porque a gente foi percebendo que a gente tem um produto muito poderoso na mão, muito poderoso. Hoje, a gente tem um trabalho de divulgação do Dourados Esgrima Clube na nossa região, que a gente consegue agendar 60, 70 aulas experimentais por mês. Aí eu vou te perguntar uma coisa. O esporte, ele ainda engatinha nessa questão de tratar mais profissionalmente, de ser tratado mais profissionalmente. Muita gente ainda tem aquela visão do herói e tudo, mas hoje o esporte é um esporte profissional. Sim. Existem bolsas, existem patrocinadores Sim. que querem retorno, Exato. Que precisam dessa visibilidade e que é interessante para eles e é bom para o esporte. Você acha que essa caminhada ainda é longa? O que o esporte ainda precisa, na tua visão de empresário agora? Eu vejo hoje na nossa cultura, né, da esgrima nacional, que primeiro esse cenário ele precisa ser mudado com os atletas. Então, por exemplo, eu às vezes sento com meus atletas para falar com eles sobre gestão de carreira. Todos eles que já estão competindo a nível nacional e internacional vivem falando qual é o caminho que eu preciso para ter um patrocínio. Aí eu falei, então tá bom, então peguem seus celulares e abram os Instagrams de vocês agora.
Qual que foi a última publicação que vocês fizeram? Né? Então, eu acho que falta na comunidade dos atletas da esgrima brasileira um trabalho que ele mesmo pode fazer, que é de vender a própria imagem e vender a esgrima como um esporte. Como um produto. Exato, como um produto. Então, se eu olho, eu sou um empresário que quero patrocinar um atleta da esgrima, hoje eu prefiro ir no atleta que tem mais visibilidade no Instagram do que aquele atleta que tem resultado e tem um Instagram totalmente inativo. Porque a empresa ela precisa de visibilidade. E hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima na mão, que são as redes sociais. Então eu acredito que este cenário, ele primeiro precisa mudar com a cultura dos atletas do Brasil em fazer uma gestão de carreira, inclusive em redes sociais. Hoje são poucos que têm isso. A nível, pegar os nossos top 10 atletas brasileiros, são poucos que têm uma gestão de mídia social, de redes sociais, e a gente precisa disso. E isso também depois se estende aos clubes, às equipes, né? A gente faz um trabalho, né, onde a gente dá muita ênfase, a gente tem um setor dentro do clube que só cuida das nossas redes sociais, a gente tem publicações diárias, stories diários, publicações no feed diário, e isso está trazendo para a gente resultado. Como eu disse, a gente agenda aulas experimentais 15, 20 horas por semana. Por quê? Porque o nosso Instagram ele é totalmente ativo, a gente investe tempo, investe dinheiro nisso, porque a gente acredita que o retorno ele vai vir dali. Né? Então, investir em redes sociais, seja um atleta ou seja uma equipe, é o caminho para que a gente possa ter uma esgrima mais conhecida, mais difundida e trazer mais pessoas para praticar o esporte. Bom, então vamos lá. A gente estava falando um pouquinho de caipira. Sim. Teve alguma história de caipira boa, de competição que o pessoal... O pessoal do interior nunca foi numa competição? No começo existiam bastante. O pessoal, Conta uma, vai. o pessoal ia para as competições e aí o sotaque, né, que né, tinha, a gente tem, por exemplo, a gente tinha alunos que os pais eram da agropecuária, o pai trabalhava no sítio, então o filho marcava um ponto e aí o que eu não esqueço era um pai que ia para os campeonatos nacionais e o grito de guerra dele era espeta ele! Espeta ele! Carca a espada no bucho! Então você via que, né, aquele comportamento do interior, né, aquela cultura interiorana estava chegando. E aí, acho que na época não tinha nenhuma equipe ainda que via do interior, então a gente eram os únicos, né? E uma coisa que chamava atenção é que eu acho que por ser uma equipe nova e por ser um ambiente novo para todo mundo, automaticamente as pessoas da minha equipe se juntavam e se fechavam ali para ficar todo mundo junto, porque era um ambiente novo. E aí segura a mão de ninguém. Exato, e aí virava uma baderna, uma bagunça. Eu olhava assim, tava com as crianças competindo, os pais uma bagunça, conversando, falando alto, dando risada. E aí começou-se a criar uma família mesmo, né? Era muito unido. Pai que não se conhecia, que apesar de treinarem os filhos juntos, mas vieram se conhecer nas viagens, nas competições. Então era uma bagunça, né? Uma bagunça com sotaque caipira. Então era muito engraçado. Às vezes você escutava o pai gritando pro filho, carca a espada no bucho, eu do fundo de piso dava risada. E assim, e os atletas, como é que foi esse contato pela primeira vez? Tinha muito atleta que não vivia em cidade bem pequenininha ali na... Sim. Hoje, por exemplo, a gente teve uma possibilidade, né, esse ano, de crianças que viviam em cidades de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, né, naquela micro-região ali de Lins, e que tiveram a oportunidade de disputar um torneio nacional, esse que aconteceu lá em Lins. Outro atleta que chegou a viajar para Curitiba. Então, era a esgrima proporcionando, além do ambiente esportivo, mas uma vivência para a vida dela. Tinha crianças na nossa, por incrível que pareça, tem uma cidade ao lado de Lins, que é também uma cidade onde a gente desenvolve trabalho, que é Promissão, que está a 19 quilômetros de Lins, e crianças de Promissão que nunca tinham ido a Lins foram para jogar uma prova interna de esgrima. Então você percebe que a gente está dando acesso principalmente para crianças que teoricamente não teriam esse acesso, e a vivência que a gente está dando é muito maior do que a esgrima, muito maior do que a pista. É uma vivência cultural, uma vivência geográfica, de sair, viajar, de andar 100 quilômetros e ir para São José do Rio Preto, disputar uma prova interna nossa lá. Então, para mim foi um choque de realidade. Eu ver crianças saindo de Promissão, andando 19 quilômetros até Lins,
para nossa sala, né, para disputar um evento lá, e a criança fala para mim: tio Diego, a primeira vez que eu vim em Lins. Aí você olha assim, você fala, poxa, então é o poder além da pista, além do esporte, que a esgrima está fazendo ali na região, né? Esse trabalho social que a gente desenvolve também lá, né? Então a gente percebe que não é só a medalha que vale a pena, né? Você ter essa possibilidade de falar, olha, a esgrima mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, né? A gente escuta isso de muita gente lá. Então, para nós, isso é muito maior do que uma medalha de campeão brasileiro, uma medalha de campeão sul-americano, porque essas medalhas são só alguns que ganham, né? Agora, você ouvir que a esgrima mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, de centenas de crianças lá, isso sim vale a pena. Vamos lá, o nome do programa é da esquiva ao toque, então não pode se esquivar e tem que tocar. Claro, Vamos lá? bora. Então tá bom. Qual atleta que você mais admirou nesse tempo todo? Atos Schwanz. Por quê? Porque, assim, na época que eu ingressei na esgrima, o Atos estava vivendo um momento legal na esgrima, né? Quando eu comecei o meu trabalho lá em Lins, o Atos era o atleta da arma, né? Que eu resolvi trabalhar, que estava indo disputar as Olimpíadas. Então, para mim foi visualizar a figura do Atos como um ídolo, né? Então eu via o Atos e falava, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer esse cara, né? E aí hoje o Atos é um amigo pessoal, né? Então, assim, o Atos, depois que eu conheci a pessoa que ele é, aí responde o sucesso que ele teve na esgrima, né? Tudo que ele alcançou e conquistou. Então, assim, eu visualizo ele como um ídolo ainda, porque foi o cara que me inspirou a desenvolver o trabalho. Eu usava muito a figura dele para mostrar para os nossos atletas na época, né? Então, o Atos, ele é um cara que ele faz parte da nossa história como trabalho, né, desde o começo. Primeiro na figura de um ídolo, hoje como um amigo e também como companheiro de trabalho. E da tua equipe, qual que você mais admirou até hoje? Que eu mais admirei, agora é problema, hein? Rapaz. Agora é Aí problema, você hein? tá falando bem, aí você fala, não, você é bom, não, mas os outros também são bons. Ó, eu tenho muitos atletas que alcançaram bons resultados, mas eu nunca tive um atleta, ele não pratica esgrima mais hoje, tão promissor como a gente teve ali nos anos de 2014 até 2016, é um menino chamado Lucas Lara. Esse menino, quando ele era do sub-9 e do sub-11, ele surpreendia todo mundo. Ele estava saindo do sub-9 e ele aquecia com os meninos do sub-13 e o pessoal ficava encantadíssimo. Então, esse menino, eu acho que ele foi o maior potencial da esgrima que eu já tive na mão. Infelizmente, ele não deu continuidade, jogou só até o sub-13. Ele conquistou a nossa primeira medalha internacional, né, que foi uma prata num Pan-Americano. Então eu vou colocá-lo aí como. Eu tive muitos atletas que chegaram muito bem, né, ao longo da carreira, mas como um potencial atleta, eu vou colocar ele, Lucas Lara. Maior vitória no futebol. Ih, agora deu. Maior vitória no futebol foi quando eu jogava no clube da Volkswagen. Ih, rapaz, Eu joguei no clube da Volkswagen durante 4 anos. bicho era carro? Não, não, a gente era do infantil e a gente ganhou um campeonato, ele chamava Mundialito. Eram 4 equipes dos Estados Unidos e 4 equipes do Brasil, e ali da região São Bernardo do Campo, litoral, então a gente jogou a final contra o Santos. E aí a gente já tinha entrado achando que ia perder, a gente ganhou o jogo de 3-2 e eu fiz o último gol. Então aquela Você fez gol? Fiz gol nesse Era gol. um dos 3 gols. Nas categorias de base eu era um volante que fazia gols gol. era Não. foi esse. Os 3 gols eram do profissional, mas nas categorias de base eu fazia bastante gol. Fazia. E aí foi uma vitória assim marcante. Só que, infelizmente, naquela época, eu com 14 anos de idade, 15 anos, não existia celular, não existia. Não tem uma foto desse dia, não tem um vídeo, não tem nada. Rapaz, Então, isso é um problema sério. aí não dá, mas essa foi a maior vitória no futebol. Não, Foi bom que a essa. gente pode contar mentira. Exato. Vamos lá. Maior vitória na esgrima. Maior vitória na esgrima, eu acho que. É meio clichê falar isso, mas eu acho que a gente teve muitas conquistas nacionais e internacionais, mas para mim a maior vitória na esgrima é ouvir de pessoas, né, da confederação, de atletas renomados da esgrima, de técnicos, que o nosso trabalho é um exemplo para muita gente.
né? Eu que vim lá, não sabia o que era esgrima, nunca fui atleta, cheguei num ambiente que todo mundo olhava para mim como um curioso da esgrima, e você pelo menos ouvir isso uma vez, falou, pô, Diego, parabéns, cara, o seu trabalho ele é exemplo para bastante gente. Então, essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior vitória. Qual foi o pai mais chato que você já enfrentou? Já teve na vida? Eu sei, o Diego Dourado. É mesmo? Meu filho é atleta, Tô chato. eu sou chato. Eu até hoje não aprendi a ser técnico do meu filho no fundo de pista. Todo Isso é uma mundo... desgraça. Isso é. Todo mundo fala. O Marquinhos chegou em mim no último campeonato e falou, cara, você quando tá com seus atletas, você é um, mas quando você tá com o Guilherme, você é outro. Então eu me considero o pai mais Você é chato. chato por quê? Vai, fala pra mim. Ah, porque eu acho, assim, acho não, tenho certeza, né? Eu cobro dele mais do que todos os outros, né? E O teu aí, filho deve achar você o meu técnico mais Deus. chato do mundo. É, ele fala, não, pai, não vai você não, vai outro fundo de pista, porque nós dois juntos a gente não funciona. Então, eu me considero do lado de fora da pista como o pai mais chato que tem no clube sou eu. Tá bom. E vamos lá, pra gente fechar. O que você quer deixar de legado na tua vida e no teu trabalho que você desenvolve tão bem há tanto tempo? A ouvir de mais pessoas que a esgrima tem mudado a vida delas, como a gente já tem ouvido, e conseguir desenvolver um trabalho, colaborar para que a esgrima seja um esporte difundido a nível nacional. Esse é o meu grande sonho, meu grande objetivo como técnico, como pai de atleta, como empresário da esgrima, como amante do esporte, que eu aprendi a gostar. E eu acho que é um caminho possível que a gente ainda da comunidade da esgrima às vezes acha que não é, mas é um caminho possível e esse é o meu grande sonho, a hora que eu terminar minha carreira como técnico de esgrima, de ter colaborado com esse processo de levar a esgrima para o Brasil inteiro. Parabéns, Digão. Nelson, obrigado, viu? Sucesso. E a gente volta com Da Esquiva ao Toque a qualquer momento. Valeu, pessoal. Até a próxima.